Bom dia, mensagem da Palavra de Deus neste domingo, que dia 20 de outubro de 2024, que temos como mensagem da Palavra de Deus a essência do Evangelho de Cristo. Como assim, Neto? A essência do Evangelho de Cristo. Porque há quem pregue o Evangelho do seu modo, mas a essência, ela é baseada aqui, Bíblia Sagrada, do jeito que está no Evangelho do Senhor Jesus Cristo. É isso que gostaríamos de fazer ciente as pessoas que não entendem o plano da salvação. Iremos fazer uma breve oração para que o Espírito Santo de Deus ilumine a cada um na verdade dele. Senhor Deus, segundo os méritos do Senhor Jesus, que foi a graça tua revelada aqui para nós, nos dar salvação, eu te peço, tem misericórdia de nós, perdoa nossos pecados, nos purifica, Senhor, nos faz entender, meu Deus, pelas Escrituras, que as boas novas de salvação, o Evangelho de Cristo, o Evangelho de Deus, na pessoa do Senhor Jesus, foi que nos trouxe salvação. Abençoe para que o teu Espírito, sim, Espírito Santo, o Senhor, venha iluminar a tua verdade, porque está escrito que a tua verdade é luz para os nossos caminhos. Em nome de Jesus, para a tua glória. Amém. A essência do Evangelho de Cristo. Vamos aqui começar com a introdução, que o Evangelho significa boas novas de salvação. Está escrito no Evangelho segundo escreveu Lucas, o Evangelho do Senhor Jesus segundo escreveu o evangelista Lucas, que foi um dos evangelistas que foi no tempo do apóstolo Paulo. Está escrito em capítulo 2, Lucas, Novo Testamento. Lucas é o terceiro livro do Novo Testamento. Capítulo 2, versículo do 10 ao 11, que diz o seguinte: O anjo, porém, lhes disse: Não temais, eis aqui vos trago boa nova de alegria, que será para todo o povo, e que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. Aqui é a introdução. Nós bem sabemos pelas Escrituras que Deus do alto céu viu que não havia nenhuma pessoa que soubesse fazer o bem. Está escrito no livro de Romanos, se não me falha a memória, no capítulo 3, ele olhou do alto céu e viu que ninguém sabia fazer o que era justo. Não havia um justo sequer, e estava todos predestinados à maldição, à morte eterna da alma. Pois está escrito em Romanos, porque todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Através do pecado que entrou, trouxe maldição, trouxe a morte eterna. Então, o que foi que Deus fez? Teve misericórdia, enviou a graça. Graça, nós não merecíamos o perdão nem a salvação. Ele enviou Jesus, nascido da Virgem Maria, com um propósito, para ali
vinha o Salvador, e todo o povo de Israel, eu não diria todos, mas muitos sabiam pelas escrituras, principalmente os sacerdotes e os escribas, muitos doutores da lei que estudavam as escrituras sagradas, sabiam que viria um Salvador, o Messias, para salvar o seu povo. Ele foi prometido, o Messias, o Salvador, para a nação de Israel. Deus escolheu a nação de Israel para ser a promissora, para ser a divulgadora, para se revelar a salvação de Deus sobre aquele povo. Mas está escrito que eles rejeitaram. Está escrito no livro de João, o Evangelho, que veio para que era o seu e os seus não receberam. Mas a todos que o receberam, deu o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que crê no seu nome. Quem não crê não vai ser... está rejeitando a graça de Deus, não será salvo, não será filho de Deus. E tudo isso aconteceu, essa rejeição do povo de Israel, está escrito no livro de Romanos, capítulo 10, versículo 11, você vai entender bem direitinho o porquê a salvação estava ali, predestinada, ou seja, revelada para o povo de Israel, e o rejeitaram. Mas essa rejeição foi caso de bênção, foi algo que Deus viu que eles rejeitaram e Deus passou, divulgou para outro povo, aos gentios. Através do apóstolo Paulo, a salvação veio aos gentios, porque a pregação da verdade, da salvação, estava só ali no país de Israel e nos países vizinhos. Então, o que foi que aconteceu? Pela grande misericórdia e pelos desígnios de Deus, Deus preparou, separou e escolheu o apóstolo Paulo, que Lucas andava junto com ele, para o evangelho saísse dali através dos apóstolos para outros países e chegou até aqui nas Américas. Então Deus é misericordioso, Deus ele está no controle de tudo, ele controla tudo e ele preparou para que todo mundo soubesse dessa salvação, para que pudesse, antes de morrer, ter a verdade em suas mãos e saber o que fazer para se remir da maldição eterna. Então, vamos começar apenas 3 tópicos. 3. O primeiro tópico: essa boa nova é a salvação da alma em Cristo Jesus. Porque o corpo volta para o pó e o espírito torna para Deus, mas a alma, essa que pecar morrerá. É a nossa alma que vai dar conta a Deus de tudo que a gente fizermos aqui, porque ela é eterna. A alma é que somos nós é que decidimos para onde vai a nossa eternidade, se com Deus ou para a maldição eterna, para o inferno. É uma grande verdade que ninguém pode fugir. Está escrito e a gente, programador da verdade, profeta de Deus, fala a verdade nua e crua. O que está escrito, eu já tenho repetido várias vezes nas meditações. Está escrito, eu vou dizer até onde é o capítulo, para que você depois procure e constate que nós estamos falando tudo aqui tem base bíblica. Porque a palavra de Deus, a verdade, ela só surte efeito quando uma pessoa sincera que prega do jeito que está escrito, aí se a pessoa se arrepender e crer, a libertação, a salvação. Então está escrito, aquele em quem está a minha palavra, fale como ela é, do jeito que ela é, não do seu jeito. E então, aí a salvação veio para todos. Então está escrito isso no livro de Atos dos Apóstolos. Pegue sua Bíblia, confira depois se realmente aquilo que nós estamos falando aqui nessa meditação tem verdadeiramente base nas Escrituras, na palavra de Deus. Essa boa nova é a salvação da alma em Cristo Jesus. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 12,
versículo 10 ao 12. Repito, Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 10 ao 12. Atos dos Apóstolos é o quinto livro, se não me falha a memória, é o quinto livro do Novo Testamento. Depois do Evangelho de João, vem Atos. Vamos lá então, aqui de Bíblia na mão. Capítulo 4, versículo 10 ao 12. Vamos lá então. Tomai conhecimento, vós, todo o povo de Israel, de que em nome de Jesus Cristo Nazareno é que vós crucificaste, e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos. Sim, em seu nome é que está curado perante vós. Este Jesus é pedra rejeitada por vós, construtores. Pedra rejeitada por vós, o povo de Israel rejeitou a pedra principal. A pedra principal é Jesus, que edifica a verdade e a salvação. Aí o povo, os construtores, né, que é o povo de Israel, rejeitaram. Continuando, a qual se tornou a pedra angular, a pedra principal. E não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Então, aqui fala-se de uma cura de uma pessoa que o povo ignoraram, não rejeitaram, porque estava sendo curado e houve um grande alvoroço, o povo não queria aceitar aquilo e fizeram de tudo para Pedro e João ser preso, mas eles deram testemunho sobre isso, que eles estavam rejeitando a salvação, porque estavam falando da salvação em Jesus. Então, o que acontece? O que foi que Jesus, o que eles disseram? Em nenhum outro há salvação. Em nenhum outro. Há quem diga, eu sou de religião tal, eu já estou salvo. Eu aceitei Jesus desde criança, já estou salvo. Aí me responda uma pergunta. E o que foi que Jesus veio fazer ali na cruz? Foi simular, ensinar uma história, uma cena qualquer? Não, claro que não. Satanás, o inimigo das nossas almas, tenta cegar as pessoas que, você é uma pessoa boa, não precisa de servir a salvação, você já tem a salvação, você não peca, você não faz isso. Aí é o engano de Satanás, que engana muita gente, que religião, nem méritos de homem salva ninguém. Se Jesus não tivesse morrido ali na cruz, não haveria salvação para ninguém, porque esse pecado que entrou através do início, através de Adão, ele veio em forma espiritual, como uma semente que foi lançada, e todos aqueles que nascem, eles já têm dentro de si, da alma, contraído a sentença de maldição eterna. Então, eu fico assim meio que triste, em parte, de pessoas que rejeitam. Não, eu já tenho salvação. Não, a minha religião salva. Foi isso que aconteceu com o povo de Israel. Porque já se sentiu salvo. Já se sentiu dono da verdade. Não se sentiu pecadores. Foi isso que Jesus disse uma certa vez para os fariseus, que Jesus tinha curado e que foi em busca de pecadores e curava e salvava. E eles murmuravam, eles começaram a falar mal de Jesus. E Jesus disse, é o seguinte, eu não vim para pessoas que estão salvas. Eu vim para os perdidos que estão doentes. Então, quem se julga que não precisa de salvação, não precisa crer em Jesus, não precisa praticar a palavra de Deus, que se julga já salvo, felizmente essa é uma grande verdade. Essa pessoa, ela está rejeitando a salvação
ela está correndo um grande perigo, porque o Deus desse século está cegando o entendimento dela. Mas quando você tem um encontro com essa verdade, que é humilde para reconhecer, poxa, eu sou pecador, poxa vida, eu não mereço salvação. Quando reconhece que Jesus, Deus, teve misericórdia e enviou o seu Filho, que tudo que está escrito aqui se confirma, se constata com verdade, historicamente, nos livros que tem no livro na nação de Israel, e que já muitas outras nações já têm esses livros em mão, que fala a história, um fato real da vinda de Jesus, do que aconteceu no tempo de Jesus. Há fatos históricos e há fatos reais que constatam isso através das evidências da natureza, através da operação do Espírito Santo, e tem muitas pessoas que ainda duvidam desse acontecimento, que Deus enviou seu Filho para morrer na cruz para nos dar salvação. Mas vamos adiante então, segundo tópico. Somente o sangue de Cristo foi e é capaz de perdoar e santificar o pecador que crê em Jesus. Somente o sangue de Cristo, somente Jesus. Mas por que, Neto? Só Jesus, só falo de Jesus e os outros santos e outros, e santa isso, e santo isso. Aí me diga uma pergunta, seja sensato. Quem foi que morreu na cruz? Quem foi que morreu na cruz? Foi Santo Fulano, Santa Beltrano? E a palavra de Deus aqui diz, leia 1 Coríntios sobre ressurreição. Leia 1 Coríntios sobre ressurreição. Você vai entender bem claramente. A única pessoa que morreu e ressuscitou e está vivo à destra de Deus Pai se chama Jesus Cristo. Todos os outros, apóstolo Paulo, a Virgem Maria, que padeceu também, que era mãe do Senhor Jesus enquanto estava na terra. No céu, ele só tem o Pai, o Senhor Deus vivo, que ele é Deus de vivo, não de morto. Então, ele foi o único que ressuscitou. Todos os outros que morreram, todos, desde o tempo de Noé, de Adão, que morreram, estão no lugar esperando a ressurreição para encontrar o dia do juízo final. Você vai ver isso lá em Apocalipse. Leia Apocalipse, capítulo 21, 22, falando sobre o trono branco, o dia do juízo final, do julgamento final. Você vai entender isso. Então, Jesus foi o único que ressuscitou, é o único que morreu na cruz e foi o sacrifício perfeito para nos dar a salvação. Olha só, Hebreus capítulo 10, versículo 9. Vamos para a Bíblia. Aqui as Escrituras Sagradas. O nome desse canal, que foi o Espírito Santo que pediu para eu fazer. Eu não queria estar em YouTube, em redes sociais. Eu não sou muito de expor a minha vida para as redes sociais, de forma alguma, não gosto disso não, mas pelo o mandamento de Deus fizemos isso, e o nome do canal é A Verdade, a Palavra, a Verdade, a Luz da Verdade. A glória de Deus, nós não somos nada, não temos nada, tudo é dele, por ele e para ele. Hebreus capítulo 10, versículo 29, diz o seguinte, olha só, Hebreus já fica perto do livro de João, e depois vem Apocalipse, já no final da Bíblia. Hebreus 10, 29, olha só o que diz. De quanto mais severo castigo julgais vós, será condenado digno aquele que calcou aos pés o Filho de Deus e profanou o sangue da aliança, o qual foi santificado e ultrajou o Espírito da graça. Quando você rejeita a salvação pela graça, você está calcando os pés do Senhor Jesus. Você está rejeitando. Por que você está rejeitando? Muitos rejeitam. Por quê? Por que, Neto? Agora estamos falando aqui, impulsionado pelo Espírito Santo. Muitos, é isso aqui, ó. Preferem viver regras de lei, regras que fazem com que as pessoas
Entenda que a salvação é através de mérito, é através de sacrifícios, é através de dinheiro. Tudo isso as pessoas vão prestar conta diante de Deus. A salvação é pela graça. Pela graça, entenda isso, não é mérito de ninguém, mérito de ninguém. Os homens quem criam méritos, os homens quem criam religião para chegar a Deus, para fazer da sua própria forma a salvação. Olha, para um pouco, pensa bem, está escrito, homem nenhum, quando Deus olhou do alto céu, não viu um justo sequer, homem nenhum se justifica pela lei, pelos seus méritos, está escrito, maldito aquele que tentar fazer pelos seus méritos e pela lei, maldito aquele que também rejeita a salvação pela graça, maldito, está escrito. Tenha cuidado, pelo amor de Deus, como uma responsabilidade que eu tomo diante de Deus, que eu tenho falado para minha esposa, para minha família, para todo mundo. Enquanto eu estiver vivo aqui na terra, que eu vi alguém falando distorcido a verdade da salvação, meu caro, eu vou em cima e vou e digo mesmo, olha, a salvação não é do jeito que você está pregando aí não. Isso que você está falando não é do jeito que está aí não. Você está distorcendo. A gente tem que ser como João Batista, como pessoas que mesmo que perca a cabeça, sendo decolado, mas a verdade tem que ser dita. Enquanto estiver aqui na terra, pode acreditar, meu pastor, minha pastora, meu irmão, meu amigo, parente, familiar, presidente, papa, vai ter que ver isso aqui, vai ter que ouvir isso aqui, a verdade de Deus. Está escrito no livro de Apocalipse, está escrito, já no final do livro de Apocalipse, aquele que acrescentar ou diminuir uma vírgula e um tio dessa palavra, será maldito, perderá a salvação. Poxa, pense comigo, você que é pastor, pense comigo que você prega sobre a lei, sobre ordenanças de homens para algum interesse. Preste atenção. Que adianta, hein? Que adianta você ganhar o mundo inteiro? Que adianta você ser rico a custas da fé? Que adianta, hein? Que adianta, hein? Você usufruir de tudo aqui na terra e você conhece a palavra de Deus, e depois ir para o inferno. Puxa vida, usa a cabeça, pelo amor de Deus, pelo menos uma vez, usa a cabeça. O evangelho é gratuito, a cura é gratuita, o perdão é gratuito, tudo é pela graça, ninguém merece nada aqui, ninguém merece. Se Deus não tivesse misericórdia de nós e enviasse o seu filho para morrer ali na cruz, estávamos todos predestinados à maldição, à morte eterna. E você perder a salvação por causa de dinheiro, pelo amor de Deus, tenha compaixão da sua alma. Eu estou dando uma pausa aqui, porque eu tenho que falar isso. Puxa vida, olha só, Lucifer era um dos anjos. Andava sobre brilhantes, está escrito isso no livro de Ezequiel e do livro de Isaías. Era um querubim ungido, dominava tudo. Puxa vida, eu fico assim, a flor da pele, a pessoa saber quem é Deus, ter tudo, estar no lugar da salvação e querer algo a mais, sair da vontade de Deus, querer algo a mais, a ganância de poder, e por causa da ganância de poder, perder a salvação. Peraí, uma pessoa dessa não está no senso não, é isso que está acontecendo
com muitos pastores, muitas pessoas querendo abrir uma igreja em qualquer esquina, em fundo de quintal. Para quê? Para quê? Muitos, eu digo porque eu vejo isso na minha cidade onde eu moro, no bairro, eu vejo isso, já vi pessoas falando isso. Vou abrir porque eu vou ganhar dízimo, eu vou pedir isso e aquilo. Meu pai, se todo mundo entendesse o que é dízimo, o que é dízimo, eu preguei isso noutra pregação aqui, mas não vou falar com isso para não misturar as coisas, não vou misturar as coisas, mas tem no YouTube, Deus me usando falando sobre dízimo e oferta, no meu canal tem, no canal meu não, me perdoa, no canal do Espírito Santo que ele me guiou a fazê-lo isso, mas vamos continuar, porque se formos falar e vamos mudar de assunto, vamos estar falando de outra coisa aí e isso não é coerente. Vamos falar só sobre aqui a boa nova, a salvação pela graça. Aí vamos concluir agora com o terceiro tópico. Olha só, o sangue que Jesus derramou na cruz não pode ser profanado. Eu já li, já estou me confundi aqui, mas é isso. Quem profana, o que é profanar? O que é profanar? É aquela pessoa que se desfaz daquilo, que rejeita. Tem muita gente rejeitando o Evangelho, o sangue de Jesus na cruz, profanando para o seu bel prazer. Mas é o que o Senhor Jesus disse: viriam muitos em meu nome, ensinando coisas que eu não mandei ensinar, e muitos fazendo do meu Evangelho o quê? Um caso de lucro. Mas aí está profetizado. Ninguém vai impedir o que está profetizado. Mas Jesus disse: ai daqueles que assim agirem dessa forma errada. Vamos concluindo por aqui. Se fôssemos exceder, mas a palavra de Deus é bem clara, que o espírito do profeta está sujeito ao profeta. Então a gente tem que ter equilíbrio, temos que saber ter moderação e dominar o assunto que estamos falando. Concluindo, só a fé e a obediência ao sacrifício do Senhor Jesus é que temos a salvação. Só a fé e a obediência ao sacrifício do Senhor Jesus é que temos a salvação. Então, o Senhor Jesus foi bem claro em suas palavras em Mateus capítulo 16. Aquele que quiser ganhar a sua vida, perderá. E aí, como perder a vida? Como perder a vida? Temos que sacrificar nossa própria vontade e obedecer ao Evangelho da graça, crendo no sacrifício de Jesus. E aí sim a gente se encaminha de uma maneira coerente, sábia e simples e humilde. Que Jesus veio nos trazer a graça. O Evangelho do Senhor Jesus Cristo, a essência de Deus é a graça, salvação pela graça. Este é o Evangelho de Deus que salva e nos leva para a eternidade com Deus. Que o Senhor Jesus, Espírito Santo, tenha misericórdia e que ache humildade no seu coração para reconhecer aonde você tem rejeitado, aonde você não tem entendido, não tem tido a humildade para reconhecer a graça de Deus. Que o Espírito Santo possa achar lugar no seu coração. Em nome de Jesus.